Eu preparei esse material para complementar o conteúdo que foi exibido no encontro de estimulação magnética recente da Casa da Psiquiatria, porque não houve tempo de falar sobre TMS em AVC. E o uso de TMS em AVC, que está mais próximo de obter um reconhecimento do seu grau de eficácia, é o uso na situação de um AVC crônico. No Guideline de Lefaucheux de 2014, se concedia grau B de evidência para as evidências de eficácia da estimulação magnética em AVC crônico e grau C em quadros subagudos. Então, nessa primeira parte do material sobre AVC, eu vou apresentar alguns trabalhos sobre o uso em quadros crônicos. Mas antes disso, acho importante que se tenha essas questões em mente que resta ainda definir toda vez que você pensa em fazer tratamento de AVC com estimulação magnética. O AVC é uma condição muito heterogênea. E o princípio que é evocado habitualmente é que tanto num AVC com prejuízo motor como num AVC com prejuízo da linguagem, em boa parte dos pacientes ocorre uma hiperexcitabilidade, uma ativação contralateral no lado saudável que tende a prejudicar a recuperação, no sentido de restituir a função prejudicada, sendo interpretada essa ativação como uma adaptação no sentido de substituir. Por exemplo, se o paciente perdeu a função da mão esquerda, se presume que a ativação da área que corresponde ao controle da mão direita visa a fazer com que ele substitua aquilo que ele fazia com a mão esquerda usando a mão direita. Da mesma maneira, na linguagem, a perda da capacidade de se expressar com símbolos, com linguagem, acaba ativando uma tentativa de se expressar com a entonação, que é do hemisfério direito, a entonação, a prosódia. Então, se interpreta que isso seria prejudicial para a reabilitação e por isso deve ser inibido. Mas, sendo o AVC tão heterogêneo, pode-se imaginar que em alguns pacientes isso não é o caso. E que até a ativação que ocorre contralateral, se ocorre, pode até estar ajudando na reabilitação positiva, naquela que tende a restituir ao invés de substituir a função. E essas questões, além de outras, a gente tem que ter em mente ao ler um artigo, ao selecionar algum protocolo para estudo, para tratamento. Então, que a evolução do AVC e o papel da estimulação magnética podem ser diferentes na fase aguda, na fase subaguda e na fase crônica. E talvez o efeito da estimulação magnética tenha uma magnitude diferente em cada uma dessas fases. Então, essa janela de oportunidade talvez tenha tamanhos diferentes em cada uma dessas fases. E a área cometida certamente deve influenciar. Se presume que um AVC que acomete o córtex provavelmente vai ser menos passível de modulação, pelo menos no córtex lesado. Um AVC cortical e subcortical podem reagir diferente. Um AVC pequeno ou um AVC extenso também deve ter alguma individualização que caberia ser encontrada. Mas são poucos ou de difícil acesso os marcadores que aparentam ter maior valor para você definir qual protocolo adequado para tal paciente. Outro aspecto é que esse princípio de que a ativação contralateral é prejudicial talvez seja bem mais significativo em acometimento com afecção de membros superiores, porque com membros superiores há muito mais atividades que a gente faz com apenas uma mão. Então essa lateralização é muito maior em membros superiores. Em membros inferiores, quase sempre andar ou correr envolve uma coordenação dos dois lados. Então eu não tenho que um hemisfério inibir totalmente o outro para fazer alguma ativação. E a estimulação isolada ou combinada com fisioterapia, em sequência, com certos tipos de fisioterapia, deve ter uma eficácia maior, dependendo da combinação. Então, tendo essas questões em mente,
Outra maneira de enxergar agora a linha do tempo do seu tratamento, eu quis representar com esse gráfico. Então, nesse gráfico eu quis representar, digamos, a média de pacientes que sofreram AVC na fase aguda, que no tempo zero do eixo X, tem um déficit tal, que está representado nessa linha Y aqui, que vai de vermelho a verde. E a evolução natural, com o tratamento habitual, eles têm uma melhora até atingir um platô de melhora. Então, isso a média. Dentro dessa média, há pacientes que têm um déficit menor e que depois se recupera para um nível normal ou menor do que a média, tipo, com menos prejuízo do que a média. Assim como pacientes que nessa média estão representados, que têm um déficit mais intenso e que terminam com uma recuperação menor. Assim como pacientes que têm uma evolução com muito maior diferença entre a fase aguda e a fase crônica, com déficit, com prejuízo maior do que a média, mais prejuízo do que a média e depois melhora superior à média. E como a estimulação magnética age se você for projetar numa curva como essa? Isso aqui são só dados imaginários. Será que a estimulação magnética faz isso? Antecipa um pouco a reabilitação, mas não muda o resultado final? Ou será que ela muda o resultado final? Num quadro crônico que já está mais estabilizado, é mais fácil definir. Porque se ele já está sem mudança nenhuma, bem estável, e eu consigo alguma melhora, eu posso assumir que o papel é mais significativo. Talvez por isso que está mais perto de encontrar evidência em quadros crônicos de eficácia. Mas, será que se eu acompanhasse a longo prazo esses pacientes que obtiveram a melhora já na fase de platô, eles voltam a esse basal? Eu não encontrei estudos que tenham acompanhamento longo desses pacientes, para mostrar o quanto foi significativa e sustentada a melhora obtida em pacientes na fase crônica. Então, a principal referência que eu usei foi uma revisão de Ana Dionísio, de 2018, e eu li os artigos entre os 70 que ela citou, esses com o maior número e os mais recentes. E desses, eu selecionei os que se referem ao tratamento na fase crônica. Em outros vídeos eu falo da fase subaguda. Você vê que, dentre 70 estudos, deu um total de 3.744 pacientes tratados, mas 1.700 deles são desse estudo de Kakuda, que eu vou apresentar sobre tratamento em fase crônica. E a maioria dos estudos tinham menos de 20 pacientes. Então isso demonstra como vai ser difícil a gente conseguir estratificar adequadamente para definir a estimulação, o papel da estimulação individualizado, pela quantidade de estudos pequenos que a gente tem que se basear. Aqui eu quis dar exemplo de situações onde há evidências de que a estimulação pode até ser prejudicial sobre o uso na fase aguda. Então esse estudo antigo, já de 2002, mostrou que em pacientes com AVC extenso, o lado saudável, quando está ativado, pode ser benéfico. Mas isso não foi um estudo terapêutico, foi um estudo de interferência. Como é isso? Então o paciente teve um AVC extenso, mas ele tem algum movimento ainda, por exemplo, na mão esquerda. Aí eu faço uma estimulação magnética na área que controla a mão direita. E eu verifico nesses pacientes que ao estimular a área que controla a mão direita, a mão esquerda, o movimento residual que ele tem é prejudicado também. Tá? Então será que nesse paciente eu fazer inibição do contralesional poderia prejudicar a reabilitação? É uma questão que esse estudo levanta, mas não responde. Isso foi demonstrado também, foi uma preocupação levantada também em reabilitação de linguagem. É um estudo aqui de Richter, também antigo, com ressonância funcional, de 16 pacientes com afasia, em que se verificou, acompanhando com ressonância funcional ao longo da fase de reabilitação, ele identificou que os pacientes que mais tarde melhoraram, com a reabilitação não com estimulação magnética, são justamente os que tinham ativação contralateral. Então, talvez a ativação nesses pacientes, se você inibisse, como é o que se presume habitualmente a fazer o protocolo mais comum de estimulação magnética, fosse prejudicial também. Então, é bem mais confortável a gente
estudar e fazer provas terapêuticas em pacientes na fase crônica. Esse é um estudo antigo, mas eu achei ainda assim interessante apresentar, porque ele pegou pacientes com AVC muito estável, com sequela já há mais de 5 anos. E além disso, ele usou protocolo de estimulação magnética extremamente conservador. Apenas 100 pulsos a 1 Hz, 2 vezes por dia, por uma semana, com uma intensidade que nem era definida em termos de limiar motor, intensidade absoluta, 30% da potência. E além de fazer isso, que é um parâmetro habitualmente inibitório, no lado lesado, que controla o lado parético, ele fez também no lado saudável. E nesses pacientes extremamente crônicos, se acompanha por 3 meses, ele observou melhora. Mas a melhora foi principalmente da espasticidade e ele não combinou fisioterapia. Então foi uma melhora sutil, maior da espasticidade, mas também da função motora, que mesmo para os conservadores mostrou algum efeito. Então isso dá aquela esperança de que a estimulação esteja fazendo despertar uma capacidade que estava ali adormecida no paciente. Então essa que é a ideia, não só de retirar a inibição contralateral, mas despertar algo que estava adormecido. E também melhorar a espasticidade, como consequência melhorar a função. Tá? Mas os estudos que estabeleceram bem isso daí foram esses de um grupo japonês, o primeiro autor era Kakuda, e veja só como foi o parâmetro. Agora já é um parâmetro mais moderno. Foram 1.700 pacientes com AVC há mais de 12 meses e com quadro já bem estabilizado, e descartou pacientes com um déficit muito severo. Eles tinham capacidade de pelo menos fletir os dedos parcialmente, nessa escala de Bronston, que os fisioterapeutas conhecem. E esse é outro problema de pacientes que vão ser sujeitos a TMS. Se o paciente tivesse afasia do distúrbio cognitivo, ele não estava com o consentimento informado. Então, para pacientes afásicos é mais difícil ter trabalho porque eles não têm condições de dar consentimento informado. Foi feito o tratamento no M1 contra lesional, com a bobina em figura de 8, e se observou a melhora motora nessa escala de Fugl-Meyer, que é uma lista de tarefas do dia a dia que a pessoa executa. E tem um máximo de 66 pontos para 33 tarefas. E outras escalas secundárias. E foi um tratamento extremamente intensivo. Foram 2 sessões por dia, com 1.200 pulsos a 90% do limiar motor a 1 Hz. Logo após as sessões era feita 120 minutos de fisioterapia, sendo 60 fisioterapia assistida e 60 que o paciente fazia sozinho. Uma sessão de manhã e outra à tarde, durante um período internado, até um total de 22 sessões. E após a alta, passado 1 mês, era avaliado o desempenho. E em todos os parâmetros houve uma melhora, mas uma melhora que em média foi de 4 pontos, ou seja, 4 coisas que a pessoa não conseguia fazer e passou a voltar a fazer. Isso na média. Dentro da distribuição, ele não define no estudo, há pacientes que melhoraram mais do que isso e outros que melhoraram menos. Mas é um resultado animador, considerando que eram pacientes crônicos, em que já não se espera mais que apresente qualquer melhora. E talvez seja difícil transpor isso à prática clínica, já que foi um tratamento intensivo. Eles internou o paciente 2 sessões por dia. E aqui só para ilustrar a diferença de protocolo, quando o teu objetivo é melhorar membros inferiores. Como eu disse no começo, em membros inferiores, esse papel de lateralização não é tão evidente como em membros superiores. Então, estão apenas agora começando estudos para tentar melhorar membros inferiores. E o princípio que eles utilizaram foi de estimular e não inibir bilateralmente a área motora de membros inferiores. A área motora da coxa está bem no vértex, perto de CZ. Da perna tibial anterior, um pouco mais profundo, da pterodox mais profundo ainda. Então, para melhorar movimentos de pé, o ideal é você usar uma bobina que tenha um alcance mais profundo. E foi utilizada a bobina duplo cone para isso. Então, com a bobina duplo cone, posicionada na área do vértex, se procurou qual a intensidade, qual é o limiar necessário para obter ativação do tibial anterior no lado saudável. A partir dessa
desse limiar se usou tratamento na linha média com o objetivo de estimular os dois lados. E outra coisa interessante é que ele usou medidas bem objetivas. Com marcha, você pode medir a velocidade da marcha, o tempo para levantar, andar 3 metros, voltar e sentar. E outro índice interessante que é o índice de custo fisiológico. O quanto a marcha aumenta a frequência cardíaca dividido pela velocidade de marcha. Então, quando o paciente melhora o desempenho, ele anda com menos gasto cardíaco. Então, são índices bem objetivos para demonstrar melhora na marcha. Também foi um tratamento intensivo, 20 sessões em 10 dias, protocolos de 20 minutos, 10 Hz a 90% do limiar motor por 10 segundos, uma pausa de 50, um total de 23. Logo seguido de 20 minutos de fisioterapia. E esse estudo piloto é de 19 pacientes, entre os 3 índices escolhidos de velocidade de marcha, tempo para levantar e sentar e o índice de custo fisiológico, dos 19, 14 melhoraram para o tempo para o time up and go, 15 melhoraram o custo fisiológico e 13 melhoraram a velocidade de marcha. Em 8 melhoraram os 3. Então foi um resultado significativo considerando quadros crônicos, mas é um estudo apenas preliminar. Um estudo mais recente, um ano depois, fez um modelo de crossover com apenas 10 pacientes, em que na fase inicial ele tratou 5 e deixou 5 com placebo, e na outra fase deu o tratamento para ambos. E um período de washout de 4 semanas, para tentar identificar se esse time diferente revela uma melhora diferente. Então, houve uma melhora pequena, até porque eles não fizeram fisioterapia isso aqui com melhora. Então, até isso sugere, será que talvez seja importante sempre que fizer estimulação magnética fazer fisioterapia também. Houve uma melhora de 10% no prejuízo, na função da marcha, versus 0,6% no placebo. E aqui estão os parâmetros utilizados. Então, por esse vídeo, para fazê-lo mais breve, vamos falar só dessa parte. Nos outros a gente vai comentar sobre uso em outras fases do AVC, em outras situações, e depois fazer um resumão geral sobre o que se pode concluir, o que pode imaginar nessa condição. Isso aí, obrigado.